Olá, eu sou o Fabiano Rossi e começa agora aqui na Imagem TV o programa Jogo Limpo, o seu espaço de discussão sobre assuntos que interferem diretamente no seu dia a dia. Você nos assiste pela Imagem TV, canal 13 da RCA Vitória e também pela internet, utilizando aí o seu tablet, smartphone ou mesmo o seu computador. O endereço é imagem.tv.br/ao vivo. No programa de hoje nós vamos falar sobre leis de proteção e defesa dos animais. Vamos saber o que o Legislativo Capixaba está promovendo de leis nesse sentido. E para conversar sobre esse assunto, nós vamos falar com a deputada estadual Janete de Sá e com o deputado Hércules Silveira. O programa está imperdível. Não saia daí. Está no ar o programa Jogo Limpo. E a gente começa a nossa conversa de hoje, mas antes eu quero te pedir desculpas pela minha voz. Estou um pouco rouco, um pouco afônico, mas o nosso assunto de hoje é muito importante, um assunto muito sério. Nós estamos aqui com a deputada estadual Janete de Sá, do PMN, e o nosso assunto é a defesa animal, deputada. A senhora que tem uma luta em proteção dos animais, né? Foi a pioneira no estado em criar o Código de Proteção Animal. Não é isso? Seja bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade de estar neste programa que é tão visualizado pela sociedade capixaba. E o Código de Proteção Animal, deputado, como que foi a criação? O que motivou a senhora para criar esse código aqui no estado? Logo que eu entrei na Assembleia em 2002, eu fui procurada por grupo de defensores de animais para que nós pudéssemos estar tratando dessa matéria. E aí, em estudo com esse grupo de protetores, alguns amigos, um deles o Maninho Pacheco, que inclusive nos acompanha há muito tempo na nossa caminhada, que nos motivou também a estar no mandato, nós acabamos construindo o Código de Defesa Animal, que é pioneiro no estado, e é ele que norteia o nosso trabalho, a fiscalização e a punição, e que precisa, de certa forma, ser aprimorado, ser melhorado, porque na época em que ele foi adotado, ele teve alguns vetos que acabou descaracterizando um pouco, mas é o que existe hoje e que nós estamos trabalhando no seu aprimoramento. Deputada, o que motivou a senhora nessa luta em defesa dos animais? A gente tem acompanhado alguns casos recentes de muita violência, de muitos maus tratos. E a senhora, inclusive, chegou a relatar isso na Assembleia Legislativa em seus discursos. Fala um pouquinho para a gente sobre esses casos. Na verdade, a minha família sempre foi criada, envolvida com os animais. E a gente sempre tratou com muito carinho, com muito amor, com muito zelo os animais. E observando que nem todas as pessoas pensam da mesma maneira e que esses animais sempre submetidos a atos covardes e que muitas vezes eles servem de entretenimento, sofrendo, com dor, né, como no caso de alguns rodeios que se colocava o animal sendo usava espora, colocava alfinete para o animal, ele fazia dar os pinotes, as rinhas de galo, os maltratos que a gente vê no dia a dia. Tivemos recentemente um caso de animais sendo espancados no supermercado em Vila Velha, animais sendo envenenados em Jardim Camburi, animais sendo cortaram as patinhas de uma gatinha e jogaram num valão em Porto Santana, e uma gatinha que foi espancada até a morte no Parque da Pedra da Cebola, um local de entretenimento, onde vão crianças, um local de preservação. Então, todas essas questões nos fizeram aprofundar nessa matéria. E a gente está dando um tempo maior, uma atenção maior no nosso mandato para poder estar defendendo os animais que covardemente são mutilados, são maltratados, são estuprados pela covardia humana diante de um animal muitas vezes indefeso, um animal irracional e que não pode gritar, que muitas vezes está abandonado na rua, que não tem uma proteção devida. Todas essas questões nos fez inclinar o nosso mandato, parte dele, para poder estar trabalhando, estar travando esse debate. Deputada, a senhora relatando esses casos chega a dar um arrepio na gente, porque pensar que um ser humano tem a capacidade, tem a coragem de fazer isso com um animal que é tão indefeso, né, é cruel demais, na verdade. É muito cruel, inclusive nós fomos procurados por moradores de Jardim Camburi, fomos procurados por diversos integrantes da Sociedade Protetora de Animais, no sentido de estar trabalhando essa questão mais de perto. E, em função disso, nós procuramos a chefe da Polícia Civil, doutora Gracimere, que nos orientou a visitar a delegacia
de Meio Ambiente e Defesa Animal, que fica em Jardim América, para poder ver o que poderia ser feito dentro da estrutura existente. E nós observamos que a estrutura existente ela é muito deficitária. Não é possível que apenas 2 investigadores, numa delegacia de crimes ambientais, que tem uma série de atividades para poder dar conta no estado todo e que recebe uma demanda de cerca de mais de 240 incidências por mês, ela possa ter condição de estar dando conta da defesa animal. Então, nesse sentido, observando a falta de estrutura, as incidências cada vez mais se elevando, nós pegamos e entramos com um projeto na Assembleia, um projeto de criação da delegacia contra os maltratos dos animais, e esse projeto está em tramitação. Eu espero que ele tenha bom êxito. Nós vamos trabalhar no sentido dele estar se consolidando na prática e que ele se torne uma realidade através também da fomentação de políticas, de uma política de proteção animal ampla que venha contemplar todo o Estado no sentido de estar garantindo a defesa desses seres que são indefesos e que precisam de nossa proteção. Deputado, os dados do IBGE dizem para a gente que hoje no Espírito Santo, e aqui também isso a nível Brasil, nós temos mais animais do que crianças no nosso país, não é isso? Exatamente. Inclusive, vamos até interromper a nossa gravação, porque está chegando aqui um mascotinho seu, né? Vamos mostrar aqui, ó. É o Tony, né? Tony, isso, vamos mostrar aqui para as câmeras, já que ele chegou aqui, invadiu a nossa gravação. Aliás, nós estamos invadindo, porque a gente está na casa dele. É o Tony, né? Eu tenho 2 animais em casa, o Tony e o Lebron. Mas eu venho de uma família que todos nós temos animais, a gente tem um carinho muito grande, a gente exerce essa defesa na prática, né? Não é uma coisa extemporânea e porque nós estamos na política, mas estando de posse de um mandato que foi emanado pelo povo, é nossa obrigação estar trabalhando essa questão da defesa animal, tendo em vista o nível de maldade que a gente vê aí na sociedade, de covardias, de crueldade, de buscar o entretenimento com o sofrimento animal. Isso é inadmissível e é uma forma também da gente estar fazendo com que a nossa sociedade seja uma sociedade que ela colabore mais com a paz, ela colabore mais com o amor entre os seres humanos, na medida em que a gente trata os seres inofensivos, seres, né, que estão indefesos, de uma maneira mais solidária, mais compreensiva. E o meu mandato, ele trabalha nesse sentido, de buscarmos estar traçando uma política de proteção, de defesa animal para todo o Estado. Deputada, agora, inclusive a senhora chegou a participar de algumas manifestações junto com a sociedade civil organizada contra os maus tratos, não foi? Nós fomos convidados pela Associação Protetora dos Animais, que organizou um movimento em defesa da gatinha que covardemente foi espancada até a morte no Parque Pedra da Cebola. E o que mais nos chamou a atenção foi que esse movimento trouxe pessoas protetoras de diversos lugares do Estado. Ou seja, essa questão é uma questão que está tendo a observação de todos e nós estamos dispostos a ir até o fim para poder defender os animais inofensivos, indefesos de nosso Estado, que muitas vezes são covardemente espancados, são maltratados por conta de uma legislação mais eficiente que venha punir essa atrocidade. Tá certo, deputada. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente continua com a deputada estadual Janete de Sá falando sobre proteção animal. A gente volta já já. De volta com o programa Jogo Limpo, hoje recebendo a deputada estadual Janete de Sá, falando sobre proteção dos animais. E olha que chegou agora mais um mascote. Ficou com ciúme, né, deputada? E veio também. Eles são meus companheiros. Eu tive um cachorrinho que eu perdi recentemente e trouxe 3 para poder suprir esse vazio, né? Porque é muito difícil, só sabe a dor quem perde um animal. Por isso nós estamos nessa causa. É muito injusto o que acontece com os animais que são covardemente espancados, né? Animais que muitas vezes têm donos, mas tem um vizinho intolerante que não gosta e que é motivo de intolerância e acaba fazendo com que essas coisas aconteçam. E o que nós precisamos fazer é estar levando a conscientização que é possível sim a gente viver um mundo harmonioso entre os seres humanos e os animais, de forma em que todos possam ocupar de forma equilibrada esse espaço. Verdade. Deputada, agora um outro projeto da senhora, que inclusive acho que já está em tramitação na Assembleia,
trata dos animais que são servidores, né? Que são os cavalos, por exemplo, da polícia, que servem à sociedade de uma certa forma. A senhora tem um projeto específico para eles? No nosso entendimento, esse animal, que no caso são os cavalos, os cachorros que trabalham como farejadores de drogas, os cavalos que trabalham na cavalaria montada da Polícia Militar, eles deviam ter um tratamento como seres humanos quando se aposentam. Nós, quando nos aposentamos, podemos descansar. É claro que no nosso país é muito difícil você ter um descanso saudável, tendo em vista que nossas aposentadorias são tão pequenas que é necessário que a gente continue trabalhando. Mas um cavalo, ele trabalhou toda a sua vida, é útil, em benefício da sociedade. É justo também que quando ele estiver velho e não puder tá tendo esse mesmo empenho, ele possa se aposentar. Ele possa ir para um local, uma fazenda, ele possa ser deslocado de maneira a estar tendo uma alimentação que garanta a sua sobrevivência, a sua vida, num período em que ele já não pode dar ele já não tem aquela força de trabalho que ele tinha anteriormente. Então eu considero que não é justo que ele seja leiloado e venha puxar carroça, como vem acontecendo como acontece com alguns cavalos que são leiloados. Agora, deputada, a senhora também tem uma proposta de fazer uma audiência pública para rever o código, né? Para rever o Código de Proteção Animal. Nós estamos trabalhando no sentido de estar buscando a Associação Protetora dos Animais para a gente estar revendo essa questão, estar discutindo com a associação como melhorar o código, porque nós trabalhamos em diversas frentes. E por isso elas têm etapas para startar. Nós trabalhamos na questão animal, nós trabalhamos insistentemente com relação à questão da defesa da mulher também, que é vítima, covarde de violência familiar e doméstica. Nós ranqueamos no país o 2º lugar em violência familiar e doméstica contra a mulher. Nós trabalhamos também na questão de garantia de trabalho e qualificação profissional para os nossos jovens e adolescentes, para que eles possam também garantir espaço no mercado de trabalho, ou seja, são várias frentes importantes e a causa animal é uma delas que a gente também está tendo dentro de nosso mandato como uma bandeira de luta a estar sendo empunhada por nós para que a gente possa dar um pouco mais de sossego, um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de respeito a essa causa. Deputada, muito obrigado por essa entrevista, obrigado por ter nos recebido aqui em sua casa para falar de um assunto que é tão importante, que é tão sério, que é a proteção aos animais, né? Eu que agradeço, Fabiana, essa oportunidade e dizer que o ser humano ele precisa se humanizar, como de ser humano, se humanizar, viver, ter uma postura mais de paz, de respeito, porque é possível, sim, nós vivermos no mesmo ambiente com os animais irracionais e os seres humanos de maneira mais solidária. Nós vamos estar, assim, dar continuidade a essa luta de defesa animal junto com a Sociedade Protetora dos Animais. E essa foi a nossa conversa com a deputada estadual Janete de Sá. Vamos agora conversar com o deputado estadual Hércules Silveira, que além de médico também tem leis que protegem e defendem os animais. Confira a entrevista. E a gente conversa agora com um deputado estadual que é conhecido por defender a saúde das pessoas, mas também dos bichos. Deputado Dr. Hércules, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem, Fabiano, bom dia. Eu quero dar um abraço a todos. No nosso canal 13, uma satisfação muito grande poder falar para essa imensa maioria das pessoas no Espírito Santo. Tá certo, deputado. Como a gente abriu o programa, né, o senhor é um defensor da saúde, né, da saúde humana, é conhecido muito por isso. E o nosso programa de hoje ele fala especificamente sobre a saúde animal, a saúde dos bichos e, em especial ainda, a defesa dos animais. A gente tem visto muitos casos em todo o Espírito Santo e fora do Espírito Santo também, de animais sendo maltratados em várias esferas. E o senhor tem um trabalho todo nessa linha, mas antes da gente falar um pouco da sua linha de defesa animal, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da relação da saúde humana com a saúde dos bichos. Com certeza, muitas pessoas podem achar estranho, puxa, ele é médico, sempre fala de saúde, 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 e agora trata dessa questão animal. Isso não é estranho, porque uma coisa está ligada à outra. Porque, por exemplo, eu sou obstetra e faço pré-natal, e nós temos uma preocupação muito grande com as pacientes que são contaminadas com o Toxoplasma gondii, que transmite uma doença que se chama toxoplasmose. Essa doença é uma doença geralmente transmitida pelas fezes dos gatos, que às vezes contamina o seu quintal, contamina a sua casa, contamina as verduras e os legumes. E a paciente que ingerir
e se contaminar com o toxoplasma até o 3º mês de gravidez, que é a fase de formação dos órgãos, ou seja, a organogênese, se um micro-organismo desse entrar no meio da divisão celular, da formação dessa criança, essa criança poderá nascer com uma anomalia congênita muito grave, muito séria. Então, a nossa preocupação de defender essa questão animal, também defender a saúde humana. Agora, deputado, então não é clichê a gente dizer que cuidar da saúde dos animais, a gente está cuidando também da saúde dos homens, ou seja, temos que preservar a saúde dos bichos, os que convivem dentro de casa, dentro da casa das pessoas, como animais de estimação, e tantos que estão na rua também, abandonados por aí. Na verdade, o que está em casa, você pode cuidar melhor. Nós não concordamos com algumas pessoas que não têm condições assim de... Nós concordamos com eles de ter o animal, seu animal de estimação, só que, infelizmente, pela dificuldade financeira de algumas pessoas, só o rico que é privilegiado. O que acontece? O rico ele pode pagar um veterinário, muitas vezes não tira nem o animal de casa, o veterinário vem à casa dele. Agora, o pobre, que não tem dinheiro para pagar um tratamento, ele não tem condições de chegar até uma clínica, que nós estamos lutando por uma clínica pública para tratar dos animais, principalmente das pessoas carentes. Por que nós queremos isso? Porque o rico tem e o pobre não pode ter. Por que o animal do pobre vai sofrer e o animal do rico não vai sofrer? Então, ele não tem dinheiro para o táxi, ele não pode levar o animal no ônibus, então a nossa luta é essa também, para que seja implantada uma clínica pública para os animais. Para os animais que estão aí soltos nas ruas também, certeza. e também das pessoas que não têm condições. Deputado, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente continua conversando sobre essa defesa do senhor, sobre proteção dos animais e também a saúde dos bichos. A gente volta já já. De volta com o programa Jogo Limpo, a gente está conversando hoje com o deputado estadual Dr. Hércules, que é um defensor da saúde, é médico, obstetra, mas também, além disso, tem toda uma linha de proteção animal, a gente falou isso no bloco anterior, a relação, né, Dr. Hércules, entre a saúde dos bichos e a saúde dos humanos. Ou seja, não adianta simplesmente cuidar da sua saúde se o animalzinho do seu vizinho ou dos animais que estão aí na rua não estão com a saúde bem tratada, ou seja, você pode se contaminar e pegar alguma doença grave, não é verdade? Não é de hoje, desde o nosso primeiro mandato, e nós estamos no 3º mandato, nós temos lutado. E nós já fizemos várias caminhadas, ações, adoção de animais, vários movimentos para mostrar que os animais têm que ser bem tratados, têm que ser respeitados. É verdade. Agora, uma lei, deixa eu só interromper o senhor, assim, uma das leis do senhor que eu acho que se destaca muito nesse segmento é a lei que proíbe o uso dos animais em circo, né, deputado? Ou seja, os circos até então utilizavam os animais, e eu quero que o senhor comente, porque o senhor vivenciou isso bastante, os animais sendo maltratados nos circos, né? Como que foi essa... Fabiano, isso aí se deu pelo fato de eu começar a estudar essa questão de como que um elefante dança. Como que você chega a fazer um animal daquele de 5 toneladas dançar? E comecei a estudar sobre isso também, sobre os felinos, né? O que acontece? O elefante dança por quê? Tem aquela história da chapa quente, e o que eles fazem? Botam uma chapa muito grossa e o elefante em cima, bota fogo embaixo dessa chapa e bota uma música para tocar. Isso chama reflexo condicionado, né? O elefante começa a mexer com as patas para refrigerar as patas. Aí o que acontece? Com o tempo, você tira a chapa quente, você bota só a música, qualquer lugar ele dança, até em cima do gelo ele dança. Porque ele ficou com reflexo condicionado pelo sofrimento que ele passou acorrentado, as 4 patas acorrentadas, em cima dessa chapa. Então, vendo isso foi me dando assim, uma tristeza muito grande de ver isso. E os felinos? Você sabe que quando você está na África, no safari ou em outro lugar, para você afugentar as feras, os felinos, você faz uma fogueira. E eles têm medo de fogo. Então, você faz uma fogueira e eles não vão lá. Como é que você faz uma fera pular dentro de um arco de fogo? Primeiro, eles arrancam as presas, serram as presas com uma serra, tira as presas, arranca
as garras com alicate e deixa o bicho sem comer e bota do lado de lá a comida. E só tem aquele caminho para ele passar. Inicialmente ele começa a pular num arco, que não tem fogo. E depois ele fica também condicionado, ele passa fome, deixa ele preso lá 15 dias sem comer, e depois você bota fogo, ele sabe que a comida está do outro lado, ele pula. Como no circo você não pode fazer isso na hora, eles botam a comida escondida lá atrás. Então o animal pula nessas condições. Então nós ficamos preocupados com isso, fizemos essa lei que deu uma repercussão muito boa. São poucos estados que tem no Brasil que proíbem a utilização de animais de espetáculo de circense, e foi vendo esse sofrimento, estudando essas questões, que eu resolvi fazer a lei, que é a primeira no estado. O Espírito Santo, há muitos anos, é proibido utilizar esses animais. E nós tivemos também, junto com o IBAMA, com o Vinícius do IBAMA, nós resgatamos 5 leões aqui durante o nosso mandato. 3 leões foram para o GAP, Grupo de Apoio a Primatas, antigamente era só primata, lá em Sorocaba, em São Paulo. 3 foram para lá, chega lá, descarte esses animais, porque não é aqui da nossa fauna, né? Muito bem. E 2 estão aqui na Vila Velha, ali no Córrego do Sete, um rapaz que toma conta, também ajudado pela UVV. Então, o que acontece? Nós precisamos acabar com isso no Brasil inteiro, no mundo inteiro. No Espírito Santo já acabamos. Não pode utilizar. E nós fomos, Fabiano, resgatar esses 3 leões lá em Alfredo Chagas, num circo, e que o pobre coitado, o dono do circo, ele era o bilheteiro, era o palhaço, era o domador, era o tratador. Ele fazia tudo. Ele fazia tudo, e o sonho dele era se aposentar com o salário mínimo. Agora, você imagina tratar de 3 leões, nossa, que comem cerca de 5 quilos de carne por dia. São 15 quilos de carne por dia. Se ele, às vezes, tinha dificuldade de sustento próprio, ele vai manter os leões. Então, nós, quando fomos tirar esses leões, os leões quase fugiram, porque a jaula também já estava toda quebrada, e quando aquele carro levantou o guindaste, quase que os leões fugiram também, mas felizmente foram para São Paulo, estão lá. Estão lá. Agora, doutor Hércules, o senhor contando e relatando, né, como que os animais são condicionados a dançar, a fazer aquelas ações que a gente costumou ver com criança, né? Eu, quando criança, sempre assistia espetáculos circenses, porque até então ainda não tinha lei. Quando eu era mais novinho, não sou tão velho assim, mas quando eu era mais novinho, a gente chegou a ver isso. A gente via a tamanha crueldade do ser humano, né, de fazer isso com os bichos, né? Porque simplesmente condicionar um bicho com um ato de maldade, né, com um ato de crueldade, para que ele aprenda uma ação e que aquilo depois vai render dinheiro para ele, né, na bilheteria do circo, é uma crueldade sem tamanho, né? Primeiro, se tirar o animal do seu habitat, né? Já é uma violência com esse animal. É verdade. Né? E segundo, obrigar ele a fazer umas coisas que são normais. Eles apanham muito, passam muita fome para isso. E nós temos uma série, Fabiano, de leis, de ações com relação aos animais, que a gente vem desenvolvendo lá na Assembleia há muito tempo, desde ainda de vereador. Eu venho lutando por isso, eu gosto muito de animais, eu tenho animais e trato com muito carinho. Então nós temos essa lei que dispõe sobre a apresentação ou utilização de animais de espetáculo circense. Nós temos também aqui o projeto de lei que institui a Semana de Conscientização dos Direitos dos Animais, aqui naturalmente no Espírito Santo. Bacana. Nós fazemos também todo ano, uma sessão especial sobre o debate das políticas de proteção dos animais. Nós temos também aqui o projeto de lei institui do Estado a campanha de controle populacional de cães e gatos e o acompanhamento, porque as pessoas às vezes não sabem, mas eu vou mostrar para vocês depois, essa luta, esses animais soltos na rua, o casal de gatos solto, se não tiver a castração dele em 1 ano, ele vai ter 12 filhotes em 2 anos, 67, 3 anos, 376, 4 anos, 2.107, 5 anos, 11.801, 6 anos, 66 mil gatos, se você não interromper este ciclo. É muito gatinho aí pela rua. É muito gato. Cachorro é um pouco menos, mas mesmo assim, mas o problema maior é o sofrimento desse animal na rua, que não tem comida, que não tem vacinação, que não tem tratamento. O cachorro, por exemplo,
Um ano ele reproduz 16, com 2 anos 128, em 3 anos 512, 4 anos 2.048, em 5 anos 12.288 animais, se não tiver uma interrupção da castração. Por isso a nossa luta, que os municípios têm que assumir isso, né? Nós fizemos também indicação ao governador para um centro de conservação e manejo de animais marinhos. Nós fizemos também indicação para a criação de uma delegacia especializada em defesa dos animais. Nós temos um núcleo hoje na delegacia que eu pedi desde o primeiro mandato do governador Paulo Artung. Nós fizemos também a lei que declara de utilidade pública a mais, Associação dos Animais do Espírito Santo, SOPAS também, Sociedade de Proteção dos Animais. Ou seja, deputado, são muitas ações, né? São muitas ações. Tem umas ações, assim como o senhor disse, desde o primeiro mandato do senhor, voltadas para esse segmento e a gente, com certeza, o programa de hoje, a gente tratou somente disso, proteção animal. E aqui já fica também o nosso apelo também como programa, como também um pedido do deputado Dr. Hércules com essas ações todas, que a sociedade esteja cada vez mais vigilante e não permita esses casos de violência contra os bichos, porque são seres que sofrem, sentem dor e que, como nós já dissemos aqui, é uma crueldade sem igual você maltratar um animal que é irracional, mas que sente dor. Com certeza. Agora, Fabiano, o rico, ele pode pagar o veterinário para levar seu animal, não deixar ele sofrer. O pobre, infelizmente, ele não tem carro, no ônibus não pode levar, não tem uma clínica de proteção animal ou de tratar da saúde dos animais, uma clínica pública, e nossa luta também, uma clínica pública ou um hospital público, naturalmente, para tratar dos animais, principalmente dos pobres, que nós temos que olhar para os pobres, sim. Tá certo. Deputado, muito obrigado pela entrevista do senhor, foi um prazer recebê-lo no nosso programa e as portas do programa estão abertas para quando o senhor quiser voltar. Eu quero agradecer a você, Fabiano, e a todos os nossos queridos telespectadores do Canal 13, e dizer que nós estamos nessa luta e continuaremos na Assembleia lutando, e principalmente com a sua ajuda, que tem sido muito importante. Tá certo. Um abraço, doutor Hércules. Muito obrigado. Obrigado. Eu que agradeço. O nosso programa de hoje falou sobre leis de proteção e defesa dos animais. Mas você também pode sugerir assuntos para os nossos próximos programas. Envie um e-mail para a gente, contato@fabianorossi.com.br. O nosso programa inédito é exibido todas as quartas-feiras, às 7h30 da noite, aqui na Imagem TV, canal 13 da RCA Vitória, com transmissão simultânea pela internet. O endereço é imagem.tv.br/ao vivo. Agora, se você não conseguir nos assistir nas quartas-feiras, às 7h30 da noite, nós ainda temos 2 reprises diárias, sempre às 11h30 da manhã e 7h30 da noite. Eu sou o Fabiano Rossi e esse foi o programa Jogo Limpo. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo programa.